E aí, como vocês estão? Começamos com essas imagens então dos Estados Unidos mostrando força no Caribe, assegurando que já é iminente um ataque contra a Venezuela. Segundo o último relatório do próprio Donald Trump e da própria Casa Branca, eles garantem que seria iminente um movimento em direção a esse país. Será por tropas garantindo que já sabem onde vivem? E bem, isso evidentemente terá que ser levado em conta como mais um comentário, que vai se transformar em mais um taco. Ou vai acontecer uma operação em algum momento? Segundo o relatório, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão anunciar operações terrestres contra o narcotráfico dentro da Venezuela, afirmando que suas forças sabem onde vivem os responsáveis. A declaração marca uma nova fase da Operação Lança do Sul, após meses de ataques aéreos a pequenas embarcações, pois agora dizem estar prontos para a operação. Dizem que após a reunião de ontem, isso pode acontecer a qualquer momento. É iminente, afirma o mandatário, que explica que os primeiros passos serão interceptar primeiro as rotas estratégicas usadas pelo cartel. Os homens, algo que já está quase feito. Pela detenção dessas lanchas, supostamente não. Em uma ligação recente com Maduro, teriam sido solicitadas garantias de saída e anistia, além do fim das sanções. Mas Trump recusou quase todas as condições do ultimato que havia sido dado a Maduro até a última sexta-feira. Então, a operação pode acontecer a qualquer momento. O que mais se sabe sobre isso? Bem, sabe-se, por exemplo, que as operações já provocaram, pelo menos em relação a ataques aos barcos, pessoas que teriam perdido a vida. Bem, isso gerou muitos questionamentos internacionais. O assunto de Pete Hedges, o secretário de guerra, não termina hoje. Destacou que, apesar de no dia anterior ter afirmado não ter decidido sobre o segundo ataque aos sobreviventes de 2 de setembro, sobre o barco em frente a Trump, ele dizia que sim, que ele tinha dado sim a ordem. Então ele está numa situação muito estranha, está muito estranho. E reparem que em 2016, Pete Hedges dizia o seguinte, vamos ouvi-lo. Tem que fazer com que prestem contas por crimes de guerra, soldados que fazem coisas bem indevidas. Basicamente o que ele dizia em frente a uma escola onde estava dando uma palestra. O próprio Pete Hedges, em 2016, dizendo: deve haver consequências para quem comete crimes de guerra que os militares não devem seguir. Ordens ilegais do presidente. Se você faz algo completamente ilegal e impiedoso, então há consequências. Por isso, o exército disse que não atacaria, não acataria ordens ilegais do seu comandante em chefe. Isso foi em 2016. E agora, bem, o próprio Pete Hedges deve estar mordendo a língua. Aliás, bem, eles estão sob um tremendo escrutínio, até mesmo dentro da Casa Branca. Parece que estão trolando ele porque o responsável por colocar esses nomes colocou um S extra que agora, bem, tem sido lido. Como diz o secretário de guerra, não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem um S duplo, como a SS dos nazistas, basicamente não. Eles estão analisando cada detalhe com muito cuidado. Pode ter sido um erro de digitação, também pode ser, mas enfim, agora tudo pode ter significado, evidentemente. E é que, bom, de repente aparecem vídeos como este em que mostram Pete Hedges, quando ele foi questionado pelos congressistas no momento de assumir o cargo. Confiram algumas respostas dele. Quantos navios a China planeja ter em 2030? esse número é confidencial, mas aparecerá em um relatório em breve. Bem, perguntam a ele quantos navios vão estar. A China vai continuar construindo navios de guerra? Ele diz, não, acho que isso é confidencial. E respondem, não, isso não é confidencial, isso é público. E vão ser mais de 400 navios. E ele começa a perguntar sobre algumas áreas de risco onde podem ocorrer conflitos. Por exemplo, o trajeto passa pela Polônia, entre o que é Bielorrússia e Rússia. Já comentamos várias vezes sobre um corredor desse lugar. Que é Kaliningrado? Exatamente, Kaliningrado é uma área com grande risco de guerra. Ele pergunta sobre esse corredor. E bem, simplesmente dizem que não conhecem, dizem, com certeza você vai me contar. E não sabiam. Ele faz as perguntas básicas da geopolítica internacional.
Não houve uma única resposta que ele pudesse dar, uma única resposta que ele pudesse dar naquele momento. Aquele que bem, então. Diante disso, evidentemente, o congressista Eugene Bittman lembrou que é uma pessoa que não está preparada, e isso também pode chamar a atenção diante dessa situação. Agora estamos falando de congressistas que, bem, do leste, como se diz, lado republicano e também democrata. Eles têm criticado duramente essa pessoa. Bem, porque basicamente o veem como um outsider que veio tirar a honra do Pentágono, basicamente. Exatamente. Muitos analistas dizem que é mais uma questão de parecer alguém competente, quando é óbvio que não é. Quando ela fez essa palestra na frente de todos os generais que trouxe de todo o mundo, fez comentários que nem eram necessários. Mas ela quer mostrar que vale muito nesse cargo e acaba deixando ainda mais claro que não vale. Nesse ponto, bom, ela também zomba dos barcos que estiveram lá. Atirando, vamos ouvir um trechinho desse momento. Nesse momento, Trump ri e o gabinete o acompanha. No comentário que ele faz no quadro, basicamente ele admite um crime de guerra e ainda zomba disso. Evidentemente, diante dessa situação, mais cedo ou mais tarde a história vai julgá-lo, né? Independentemente do que sejam esses barcos, então. Um soldado, ou nesse caso, num grupo de soldados de um país civilizado, não pode simplesmente atirar assim. Isso obviamente traz consequências, especialmente quanto ao duplo disparo. Isso gerou, obviamente, uma questão que está causando repercussão entre os militares. E o fato de ele ter zombado dessa maneira, então ainda, né? Trump se controla, fica sério e muda de assunto, preferindo não agir mais. Mas evidentemente Trump é mais astuto, no sentido de que ele sabe que esse tipo de coisa não pode acontecer, mas evidentemente está acontecendo. Agora, outro assunto também interessante é esse vulcão, o vulcão Merapi, que continua bastante ativo. No geral, houve muitos vulcões muito ativos nos últimos dias, o vulcão Merapi com outra saída de lava nessa região da Indonésia, também é mostrado esse transbordamento. Continua havendo, então, uma quantidade surpreendente de água descendo por causa das chuvas que temos reportado. Entre o que é na Malásia, Indonésia, Vietnã, inclusive indo em direção à Índia. Ao mesmo tempo, vamos direto ao que está acontecendo lá em Chicago, lá nos Estados Unidos, em diferentes partes dos Estados Unidos, com essa tempestade de inverno. Está bem forte. Seguimos com esses detalhes e em breve traremos outros relatos. Bom, tem sido surpreendente a quantidade de imagens que tem circulado nas redes sociais por causa dessa tempestade de inverno. Vemos um pouco de Chicago. Aqui vimos então diferentes regiões dos Estados Unidos, que mostram uma forte atividade de queda de neve. E o que vem por aí, porque ainda estamos mais ou menos na metade dessa tempestade. E há um alerta, por sinal, um alerta para mais ou menos 50 milhões de pessoas. E isso, evidentemente, são 55 milhões de pessoas que estão em alerta neste momento. E também, já que estamos falando sobre o clima, aproveitamos para dar a previsão do que estão esperando para o verão de 2026. Já existe um relatório de como será o verão. E bom, vamos conversar agora, principalmente por causa desses fenômenos do El Niño e Laninha e tudo isso. Eles já preveem o que virá, então vamos falar sobre isso. Mas então, o que se espera neste momento com esse vórtice que tem chamado a atenção? Bem, espera-se que agora há mais de 55 milhões de pessoas sob alerta climático de inverno desde hoje, terça-feira, porque a tempestade avançou desde o Arkansas. Até mesmo nevascas intensas já estão afetando o interior do Nordeste dos Estados Unidos, com acúmulos que já ultrapassam 15 centímetros de neve no norte de Nova York e Nova Inglaterra. E esse sistema está causando interrupções no transporte, cancelamento de voos e alerta por visibilidade reduzida nas estradas. E o Serviço Meteorológico alerta que o fenômeno pode se intensificar com condições perigosas, se estendendo até a madrugada de amanhã. As autoridades pedem que a população evite sair sem necessidade e se prepare para possíveis quedas de energia. Isso sempre gera muito nervosismo,
porque muitos deles acabam ficando agitados. Algumas dessas pessoas usam sistemas elétricos e, bem, também acabam se aquecendo. Organizar a logística em casa. Exatamente isso. Estas são as nuvens atuais dos últimos 15 minutos. As temperaturas têm estado, como vocês sabem, bastante frias. Vamos ver rapidamente o acúmulo de neve para ver como está vindo. E isso de hoje para os próximos 5 dias, aproximadamente. Um mês de tristeza, não é o que comentávamos. Na parte noroeste e toda a parte central e nordeste, também dos Estados Unidos, em direção aos lagos com ainda mais nevascas, já diminui a quantidade e a extensão da neve para os próximos dias. Pelo menos esse evento reforça que esses fenômenos climáticos, algo extremo, digamos, vão estar presentes. Vamos viver um inverno talvez mais intenso, principalmente no norte. Estados Unidos, intenso. Nova York, Nova Inglaterra são os que vão receber a maior quantidade de neve neste momento. Mas para os próximos dias, isso também vai se estender para essas regiões dos Estados Unidos. Também em relação às temperaturas, vimos agora há pouco, que esse fenômeno vai se estender. Principalmente amanhã, vai se intensificar nessa região, como podemos ver. Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Iowa e Wisconsin vão ter temperaturas próximas a menos 23 graus Celsius, que se olharmos em Fahrenheit seriam menos 9 Fahrenheit, para conhecer os dois lados. Em direção ao México, mais ou menos em Chihuahua, onde vão ter temperaturas próximas de 0 grau, muito próximas de 0 grau nessa região do México, no noroeste mexicano, também em direção à Baixa Califórnia. No norte são esperadas temperaturas bastante frias, pelo menos próximas de 0 grau. Também em alguns pontos, certamente em direção à Rumorosa, haverá temperaturas muito frias. E no centro do país também temperaturas de 1 dígito para amanhã à noite. É isso que se espera, então os próximos dias vão ser bastante frios. O fenômeno Laninha certamente vai afetar o próximo verão. Então já se sabe mais ou menos o que está por vir para o próximo ano de 2026. Então, bem, vamos adiantar o que for possível desde já. Os relatórios que forem surgindo, tanto da própria NOAA, da Universidade do Colorado, daqui mesmo, do Serviço Meteorológico Nacional. Ou seja, eles vão adiantando e fazendo seus cálculos sobre o que está sendo observado. O Serviço Meteorológico Nacional Mexicano afirma que a tendência climática para o verão de 2025-2026 será afetada por esse fenômeno. Inclusive estão falando, por exemplo, sobre a Argentina. E isso já está sendo relatado, pois lá daquele lado também afirmam que esse fenômeno vai predominar. O relatório alerta para temperaturas acima do normal, o que pode resultar em um verão forte, possivelmente intenso e seco. E, por outro lado, por exemplo, em outras regiões da Argentina, no sul da América, que já estão agora no verão, já estarão vivendo esse fenômeno da Laninha, como já havia sido antecipado. O fenômeno de inverno da Laninha possivelmente se estenda para a primavera e o verão. Isso a gente vai voltar e muda. E para a Argentina, também se espera ou se observa temperaturas mais altas do que o habitual, que já vínhamos percebendo há algum tempo. Bom, se colocarmos rapidamente aqui, víamos como no norte da Argentina estão sendo registradas temperaturas bastante intensas. Vamos ver se conseguimos, já foi. Está apenas começando, mas já dá para ver algumas partes, inclusive, não só no norte, mas também em outras regiões. Centro-sul acima de 30 graus. E isso, bom, vamos ver como vai evoluir nos próximos dias, conforme for se intensificando. Vem o verão, Vamos ver se as temperaturas chegam a 40. Não, mas parece que é esse o caminho nesses dias. Então fiquem atentos, amigos que estão nos assistindo por aí. Se vocês estão nos Estados Unidos, se cuidem dessas nevascas que já vêm sendo alertadas, não é? Vocês já sabem mais ou menos o que fazer, evidentemente. Mas já faz mais ou menos algumas semanas que vocês têm visto imagens bem interessantes de nevascas em toda essa região. Outro assunto que também chama a atenção é este, como se chama o... Ótimos. Plano que estão apresentando? Mostram como o ótimo funciona bem. Se for 100% real sem fake... Se não for de dia... Se não for de dia. Elon eles mostram ele lá funcionando bem. Bem, digo isso, eles apresentam diretamente na conta oficial da Tesla. Ótimo. Aí está, eles apresentam isso, ele me diz ali, eu sei o dano. Paraná e Indalago. Ou seja, bom, eles estão aí vendo as... Relações públicas nessa...
Vamos ver, dá pra ouvir o som? Não, não tem som, tem que ouvir o som porque pode ser bem barulhento ou não, né? Quer dizer, mais sério, a imagem está bem fluida, já não dá mais pra ver. Aqueles robôs desajeitados que a gente via antigamente, agora são robôs muito mais ágeis, né? Isso é realmente surpreendente. Corre mais bonito do que eu, tenho que admitir. Tem que aceitar, sim, corre bonito. Eu não pensei, mas não quis te dizer. Não queria falar daqui na frente de todo mundo, é que eu também, né? Bom, então, vamos lá, vamos para outros assuntos também interessantes. Aliás, muito obrigado à comunidade que está chegando agora. Olha, só uma tarefa. Eu peço para vocês. Que compartilham. Se quiserem dar like, deem. Se não quiserem, não deem. Façam o que quiserem, mas compartilhem, ajudem com isso. É muito complicado ser independente. Hoje não vou dizer quem vai. Não dizer A quem, para não queimar ninguém. Mas hoje sai uma publicação em vários meios, uma publicação com documentos em mãos de uma conta, aqui do México. Digamos, vamos dizer que fazem jornalismo, entre aspas, obviamente super pró-regime, não propaganda, eu diria. Mas fazem de conta que são jornalistas, né? E aqui, como tinha amigos aqui em Monterrey. Ai, Pepe, você já viu os do canal X? Ele me trouxe, você viu? E eu tipo, sim, já vi, obrigado também. Não quero falar mal de ninguém. Sobre o quê? Ei, você viu de novo, não? Outro amigo, outra amiga. Ei, mas você já viu esse canal? Eu já, tudo certo. Agora mostra que o governo paga mais de 1 milhão de pesos pra eles. Tipo, só pra quê? Não é pra criticar eles, nem pra fazer jornalismo independente. Tipo, eles dão uma matéria e eu já achava estranho. Mas eles parecem tão sérios, porque tem uns que são muito óbvios. Que você pensa, bom, tipo, o chayotão, assim, em francês. Mas esses enganavam porque se faziam de muito intelectuais, né? Tipo, sim, de que não, e então... Mas então, eu já dizia que não. Eu não quis comentar nada, mas mesmo assim salvei o tweet para quando da próxima vez vierem me atacar. Ei, você já viu esse canal? É bem bom. Vou dizer que é bom, dá uma olhada nesse canal e depois me fala. Então, o que eu peço pra vocês é isso. Tipo, é realmente uma comunidade independente. Os que estão aqui são de diferentes, digamos, formas de pensar, de diferentes países. Tem de tudo, né? E isso é muito bom e tomara que continue assim. Mas essa é basicamente uma urgência. Não é algo assim que... Na verdade, sim, é uma urgência pra nós. Afinal, só dependemos de vocês, certo? Essa é a realidade. Então, se vocês derem uma força pra gente, apoiarem, compartilharem e tudo mais, obrigado. O canal vai poder continuar existindo. Se não, não. Mas é isso, sejamos honestos. Não sei. Estamos aqui por vocês e para vocês. Não por fatores externos, alienígenas ou governo. São vocês que nos mantêm aqui. E isso aqui é impulsionado por vocês, né? Esses canais, então, não são impulsionados pelo povo nem pela comunidade. O que impulsiona eles é o dinheiro, a grana, né? Enfim, essa é a situação. Vamos lá, claro. Ou seja, não pagam só para eles, mas governos e interessados pagam para inflar os números e fazê-los disparar. E digam, uau, quanta gente apoiando, né? É isso sim, às vezes é um pouco bem, é ir contra a corrente, mas nos vemos com muito prazer e aproveitamos muito. Que a comunidade seja real, né? E isso é o mais bonito de tudo. Mas então, nos ajudem compartilhando assim, compartilhando. Como puderem, nas redes que quiserem. Agora vamos para outro assunto interessante. O que acontece no mundo. Vejam só o que cientistas descobriram. Eles confirmaram um comportamento bastante estranho de um fungo. Basicamente, estamos falando de um fungo que também se adaptou a Chernobyl, que precisa da radioatividade. Que essa radioatividade não só o ajuda a evoluir, mas também está ajudando ele a crescer. Descobriram em uma pesquisa com 37 fungos que sobrevivem dentro de Chernobyl, que um deles tem acidentes. Capacidades bem diferentes dos outros 36, certo? São 37 pesquisados.
36 são interessantes, mas normais. Mas tem um que já se adaptou de tal forma que os cientistas obviamente estão respondendo, estão reagindo a isso ou tentando entender e investigar. Porque dizem é que, literalmente, esse cresce com a radiação, como se tivesse se adaptado de uma maneira diferente. Como se fosse a comida dele? É como se fosse seu alimento. O fungo, conhecido como sarcófago de Chernobyl, é um fungo preto. Aliás, ele não só sobrevive à radiação, o que já é surpreendente, mas também cresce graças a ela. E esses cientistas, bom, estão realmente surpresos. Vou deixar o nome científico para você dizer. O nome científico é a letra maior, certo? Chama-se Cladosporium cephalopermum, que é uma espécie rica em melanina que pode estar usando a radiação como fonte de energia, ou seja, como alimento, em um processo semelhante ao que fazem com o Sol, que é a fotossíntese, mas com radiação ionizante. Os cientistas como o Albert Einstein College Os cientistas do Albert Einstein College of Medicine investigam o fenômeno, levantando a hipótese do que chamaram de radiossíntese, em vez de fotossíntese, radiossíntese. Um mecanismo biológico que até agora era apenas teoria, mas agora eles já conseguiram comprovar. Ou seja, já é algo estranho, ou já é algo que está aí. Agora isso, bom, tem algum outro dado, algum outro ponto? Bom, junto com o fungo, encontraram algo chamado nematóides, que foram coletados na área contaminada, amostras sem nenhum dano genético visível. Isso sugere que existe uma resistência inata, ainda desconhecida. E a comunidade científica, então, começou a se perguntar: que outros organismos, então, poderiam gerar certos avanços na área biomédica? Por exemplo, resistência celular à radioatividade ou tratamentos contra o câncer. E então, já falamos dos cachorros que vivem lá, de animais maiores, mamíferos que se adaptaram. Falamos recentemente sobre os lobos. Os lobos que cresceram além do normal. São lobos com gigantismo, alguns centímetros maiores que o normal. Ou seja, os cães também têm se adaptado, plantas que se adaptaram muito bem. Desta vez, então, um fungo que realmente surpreendeu de verdade. Ou seja, sim, é super interessante. Sim, esse assunto, aqui mudando de assunto. Que imagem ou o que estamos vendo por aqui? Bom, aqui estamos vendo um incêndio. Isso é na Austrália, de uma reserva nacional chamada Parque Nacional Limbsburn Creek, onde infelizmente isso aconteceu. O incêndio, Porque sempre que queimam lugares de reserva nacional, de reserva natural, acabam se perdendo animais e plantas. Claro, sim. Está acontecendo de novo um incêndio florestal nessa região, Não é? É a primeira vez que falamos dessas regiões. Por sinal, tem por aí vamos lá. Uma situação importante que precisa ser atualizada. Hoje aconteceu a reunião entre os Estados Unidos. Com o Witkoff e com o genro Jared Kushner, Jared Kushner. Certo? O genro de Donald Trump com Vladimir Putin. E aqui, conseguimos ver há pouco a chegada. Apareceu por aí a foto, a imagem de estar cara a cara com Vladimir Putin. Hoje foi um dia muito curioso porque aconteceu. Mostraram Donald Trump dormindo durante a reunião. E às vezes... Está por aí. Se vocês viram, porque já viram que ele ia dar uma mensagem que é super importante, mas a mensagem, foi basicamente o seu gabinete falando maravilhas imensas sobre ele. Dizendo assim, mas enfim, em algum momento até de inteligência, É aquela dos furacões, Christie Noemi, sim. De segurança nacional. A segurança nacional. Mas a inteligência já é outra coisa, não é? Ah, sim. A do terno branco. Então está certo, sim. A inteligência? Sim, exatamente. Refiro-me à fala de Christie Noemi sobre segurança, quando ela diz a Donald Trump na reunião: agora vamos para a Ucrânia, Rússia. Mas este diz que graças a ele, os furacões neste ano não atingiram os Estados Unidos. Ou seja, ela imagina, ai Deus, não, obrigado. Eles se superam. Cada reunião, eles se superam. Ou seja, a ideia é que cada reunião é para ver quem fala o máximo do que é. Em um momento, Marco Rubio está dizendo, não, que aqui, que ele tem promovido a paz, e que aqui, que ali. E dá para ver que Donald Trump já está... Na idade, já dormiu, já... Já está na idade da preguiça. E aí ele levanta um pouco a voz para esse Marco Rubio, como que para ver se ele reage, Como para ver também, se esse aqui... Vi ele bem cansado. Sim, sério mesmo, dessa vez ele vai levar.
Tipo, agora eu lembrei um pouco do Biden quando deixaram ele lá à força? Sim. Então, nesse caso, parece que por aí, nas mesmas andanças, Trump, pelo menos hoje, realmente parecia bem cansado. E Eles perceberam tanto durante a transmissão que depois sim. Tudo isso dizem, não é que o presidente trabalha tipo 12 horas por dia. Por que dizem isso? Bom, porque ele está cochilando, né? sim, ele está literalmente cochilando. Como foi a reunião de Wyckoff com a Rússia? O que rolou? Supostamente, o que dizem é que, bom, não se chegou realmente a um acordo. Na verdade, diz literalmente, realmente o Kremlin. Não houve compromisso. Dizem que a reunião foi boa, mas nada ficou decidido. Então, não adiantou. Para nada. Não serviu para... Nada. Para começar, Putin chegou 1 hora atrasado. Bom, já sabemos o que isso significa. Ele não está interessado? Foi uma reunião de 5 horas onde, bem, não se chegou absolutamente a nada. No final, no começo da reunião, Putin faz uma ameaça aos europeus, dizendo que se eles quiserem guerra, eles vão ter. Isso já diz muito para nós. Não tinham visto ele de uniforme militar antes. Ou seja, obviamente não se abandona o tema da guerra, nem o avanço e o ataque à Europa. Exatamente. Então, bem, dentro disso, a reunião durou 5 horas. Não foram realmente abordados os temas-chave, ou melhor dizendo, não foi acordado nada nos temas-chave. Então, basicamente, vejam aqui alguém... Não, alguém este. Como se chama o responsável pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia? Mas dos anos 80 é que é um senhor muito famoso, faz pouco tempo falei sobre ele. Esse senhor foi quem criou basicamente um método de fazer política externa dentro da Rússia. E aqui comentamos com vocês porque o método, na verdade, leva o nome dele. Só acho que esqueci o nome dele. Mas esse senhor é, digamos, o antecessor de Sergei Lavrov e de toda essa gente que são os responsáveis pelas relações exteriores atualmente. A estratégia da União Soviética, porque aqui estamos falando da União Soviética, certo? E continuam usando as mesmas estratégias. Ou seja, o que você faz é perder tempo, ficar enrolando. Por isso todas as reuniões duram 5, 6, 7 horas. Você enrola e nunca chega a lugar nenhum. Dá a sensação de que vai chegar a algum lugar, mas nunca chega a nada. Tudo isso é bem conhecido. Existem até documentários sobre a gestão da operação das relações exteriores. Desse personagem, quer dizer, é muito conhecido claramente o Witkoff e Marco Rubio, ou vocês não sabem disso, né? Ou simplesmente não ligam. A questão é que... Será que este é o Grômico? Exatamente. Então esse personagem, o que era um especialista nisso era em ICO, diz um dos métodos. E um dos pontos, como regras dele, era que se o outro mostrar uma fraqueza, né? Ou seja, se mostrar algo como se tivesse sido legal com você, você tem que ver isso como uma fraqueza e tirar o máximo proveito disso. Ou seja, o clássico de que se te dão a mão, você pega a outra mão, pega o pé, pega tudo o resto. Ou seja, essa é a estratégia que usam nas relações exteriores e mesmo assim continuam caindo nisso. Esse assunto realmente surpreende. E bem, continua acontecendo até hoje. Agora, pelo visto, não se falou, pelo menos que se saiba, sobre a questão da Venezuela, que é um tema que... Ah, não, esse assunto. Esqueçam o que interessa à Rússia na China. Eles gostam de fazer advertências e coisas assim, mas não vão se envolver nisso. Eles não vão se envolver nisso, né? Mas bem, digo, a situação está, digamos, bem tensa por aqui. Mas, bem, eu imagino que vai ser difícil por parte do regime do Maduro de olhar para isso. E realmente ver que não há uma ajuda real, né, nesse sentido, mas bem, vamos para outros assuntos também importantes. Olhem, era para não funcionar, mas funcionou. Ou seja, um homem, uma pessoa, se curou inesperadamente do vírus da imunodeficiência humana após um transplante de células-tronco. E vocês vão dizer, ei, Pepe, mas já existem outros que foram curados, transplantes com células-tronco? Exato, já existem outros.
Mas a questão é que são células-tronco de pessoas que são imunes ao vírus da imunodeficiência humana, ou seja, algumas pessoas têm imunidade, certo? Então eles colocam essas células-tronco nessas pessoas e com isso elas se curam, já curaram muitas pessoas. Mas neste caso, essa pessoa não estava sendo tratada para o vírus da imunodeficiência humana, e sim porque ela tinha câncer no sangue. Sim, ok. Então, colocam as células-tronco de uma pessoa, mas não de uma pessoa que tem essa imunidade, e sim simplesmente para tratar o problema do câncer no sangue. Ao se consultar, descobre que já está curado do vírus da imunodeficiência humana e não é a primeira vez que isso ocorre. Que por acaso, por assim dizer, ou seja, alguém com vírus da imunodeficiência humana recebe células-tronco de quem não é imune e se cura. 5 pessoas já se curaram assim. Esse tema ainda está em pesquisa, mas por um lado quer dizer já há uma certa certeza de que os casos desse tipo, esse tratamento funciona, mas é difícil encontrar pessoas com esse tipo de imunidade. Agora isso acontece. Sim, muito bom. Agora acontece que, pelo menos nessa descoberta que foi feita, talvez as células-tronco possam estar curando as pessoas que têm. Então, evidentemente, aqui surge um tema muito interessante. Isso aconteceu, aliás, na Universidade de Berlim. A Universidade Livre de Berlim diz: ver que é possível uma cura sem essa resistência nos dá mais opções para curar o vírus da imunodeficiência humana, diz Christian Greber, da Universidade Livre de Berlim. 5 pessoas se libertaram do vírus da imunodeficiência humana após receberem células-tronco de doadores portadores. Ele fala de uma mutação em ambas as cópias de um gene que codifica a proteína receptor de quimiocina CC5 que o vírus da imunodeficiência humana utiliza para infectar as células imunológicas. Isso levou os cientistas a concluírem que ter 2 cópias dessa mutação elimina completamente o receptor de quimiocina CC5 das células imunológicas. Isso é crucial para curar o vírus da imunodeficiência humana. Acreditava-se que usar essas células-tronco resistentes ao vírus da imunodeficiência humana era essencial, mas ao que parece não foi o caso aqui. Obrigado. A questão das células-tronco pode ser, então, a chave para esse assunto, não é? Evidentemente, eles afirmam que ainda é um processo de pesquisa que ainda está sendo estudado. Exatamente, mas no ano passado, essa 6ª pessoa, citada por Pepe, conhecida como o paciente, Genebra foi declarado livre do vírus por mais de 2 anos após receber células-tronco sem essa mutação. O que sugere que o receptor de quimiocina CC5 não é totalmente... Ou seja, a história é que tem algo mais, né? E os cientistas acreditam que o período livre do vírus, de aproximadamente 2 anos, não é longo o suficiente para que realmente estejam curados. Então, essa pessoa provavelmente teve vírus da imunodeficiência humana de novo após 2 anos? Poderia ser. A questão é que... Pelo menos você ganha tempo, né? Aham, exatamente. E que eles já estão muito perto dessa, cura máxima, que aparentemente parece ser pelo menos mais simples do que se pensa, né? Sim? Essa descoberta, então, diz: essa descoberta está questionando uma das principais teorias científicas sobre como o vírus da imunodeficiência humana pode ser erradicado e amplia a possibilidade para futuras curas, sem depender exclusivamente das células-tronco com essa mutação. Então, aí vem um avanço, né? Já trouxemos para vocês, há anos, avanços em vários desses temas, mas aos poucos você vai vendo mais resultados, e mais resultados, e mais resultados. E é assim mesmo, né? Assim são os temas. Além disso, esses assuntos exigem paciência e tomara que consigamos mais avanços, digamos, nessa questão. Vamos a outros assuntos. Porque, bem, dentro de toda essa disputa que tem havido no campo geopolítico e em todos esses assuntos, há mais relatos também no cenário internacional, não é? Só antes de qualquer outra coisa, tem uma coisa curiosa que aconteceu entre Avi Loeb, esse cientista que, bem, obviamente tem ligação com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, faz sentido. Sim. Humor, ele tem muito senso de humor, não é? O cientista fez uma aposta de $1.000. Ele diz que até 2030, é certeza, eles vão encontrar, então, extraterrestres. Até 2030, não é? Assim, com toda absoluta certeza, não é? E é que tem um cientista que já faz um tempo que está. Um cientista imposto a ele que tem estado, pois dizendo, e não colocado diretamente,
Me refiro apenas a posições opostas, não a inimizade. Mas há um cientista que é, digamos, como é que dizem? Que não acredita. Este que não acredita, este que são, este. Qual é o nome mesmo? Esqueci. É basicamente que não Crente. crente, de temas relacionados ao estranho, por assim dizer, né? E daí, bem, dentro dessa ideia, o personagem falou sobre o desafio do Dr. Michael Shermer, fundador dos céticos. Essa é a palavra, céticos, céticos. Esse cientista, o Dr. Shermer, fundou uma organização chamada Sociedade dos Céticos. Basicamente, né? Ok? Então, eles ofereceram $1.000 para ver se alguém conseguia provar, né, que existem aliens. E ele disse sim. De agora até 31 de dezembro de 2030, olha, já vai estar 100% comprovado que existe não só vida extraterrestre, mas vida extraterrestre inteligente. A posição exige que nenhuma instituição científica importante ou agência governamental confirme, quer dizer, na verdade, pede que alguma agência governamental confirme. Algumas dessas visitas ou até aceitam materiais biológicos. Ou seja, nem precisa ser inteligente para aceitar a aposta e ganhá-la. Ou bem, digamos que, está interessante pelo menos, né? Ou seja, é como a nota curiosa de... E, quem perder vai doar esse dinheiro, esses $1.000, para o Projeto Galileu, que é uma iniciativa de pesquisa da Observatório Extraterrestre para explorar possíveis artefatos tecnológicos extraterrestres. Ou seja, no final das contas, quem sai ganhando é o Observatório Extraterrestre também? Quem sai ganhando é a instituição, digamos assim, né? Ou é isso, né? Parece que o doutor está sendo trollado. Sim, sim. Então, pois é. Aliás, vamos para outros assuntos. Só queria lembrar rapidamente a toda a comunidade que vocês podem nos ajudar recomendando o canal. Não é necessariamente compartilhar nas suas redes, simplesmente falem sobre a gente, e isso já é muito agradecido. Obrigado, dizem, por nos entreter e manter informados sobre tudo o que acontece nos temas atuais. Muito obrigado. É Rosma Beck. Muito obrigado pelo superchat, agradecemos demais. E toda a comunidade apoia com um superchat, com um super obrigado, com assinaturas. Agradecemos muito. Um abraço para você e sua família. Vamos para outros assuntos, né? Vamos abordar outros temas importantes também. Vamos? Hoje comentamos com vocês sobre essa imagem e sobre o que há de estranho nessa imagem. Não vou falar aqui sobre o assunto em profundidade, já comentamos sobre isso no PP Clip. Demoramos um tempo para poder comentar todo o estudo forense da imagem, porque essa imagem está vazada, essa imagem não é oficial. Então, de uma vez, já digo para vocês que a imagem tem um contexto muito interessante, certo? Está relacionado à inteligência, ao militar, e não apenas ao tema científico. Então, atenção com essa imagem. Essa imagem seria do 13 Atlas, supostamente já investigada e analisada por peritos forenses. Inclusive, alguns sites de inteligência têm mostrado essa imagem como sendo do 13 Atlas. Aí está outra imagem, aí está outra imagem, aí está outra imagem. São imagens vazadas de um projeto que tem a ver com tema militar. Não digo mais nada, vocês confiram o vídeo, se puderem, está em clips. Lá conseguimos, né? E então, né, vamos para as informações, vamos para outros assuntos também importantes. Algo muito interessante está acontecendo no céu, vamos falar sobre isso. Diz que algo acontece há tempos no céu. Estamos falando que para a Irlanda praticamente a gente fica congelado, né? A Irlanda está passando a ser um país, vamos dizer, com uma série de anomalias. Sobre os drones, né? Esses drones que têm aparecido na OTAN, já comentamos sobre a Dinamarca, já falamos sobre a Alemanha, mas falta o que está acontecendo na Irlanda. Eles afirmam que os acontecimentos relacionados aos drones de 2025 foram a coisa mais estranha que a Irlanda viveu nos últimos anos. Ou seja, nada supera o que tem acontecido. A Irlanda volta ao centro das atenções após novos avistamentos de OVNIs.
Essa onda começou ao mesmo tempo que outras ondas. Mas não, a gente não conseguiu ver porque de repente são muitos relatos, muitas notícias e a gente não consegue ver. Bem, o que acontece em todos os países, né? Desta vez em novembro, nestes primeiros dias de dezembro, relatos de objetos voadores não identificados surgem em uma onda surpreendente. Em Cork e em Donegal, moradores têm relatado luzes pulsantes em formação triangular, semelhante ao que falávamos ontem sobre o Reino Unido. Sim, bom, essas não são, ou não consideram que sejam um avião como o dos Estados Unidos, porque essas têm capacidades diferentes, como por exemplo ficar pairando por minutos. Outro tema que também chama a atenção é que nem todos são termulares. Também são objetos metálicos, como esferas, que ficam suspensos a grande altitude. Isso principalmente à noite, por exemplo, no aeroporto de Shannon. Há relatos de um piloto comercial que afirmou ter visto um objeto metálico suspenso a grande altitude durante a aproximação noturna ao aeroporto. Também foram relatados 40 incidentes, isso além de novembro e dezembro, 40 incidentes nos outros meses que têm sido comentados, diz. Este é o maior registro, ou seja, o que aconteceu em 2025, o maior registro dos últimos 10 anos. Por isso eu digo, isso foi a coisa mais estranha que já aconteceu na Irlanda. A Autoridade de Aviação da Irlanda iniciou uma revisão, que segundo eles ainda é informal, mas está em andamento, embora insistam que ainda não há evidências. Acima de tudo, não há evidências, segundo eles, de risco para a navegação aérea, e por isso eles tratam isso como algo, digamos, de menor importância. Os avistamentos ocorrem no contexto de que está havendo um excesso de avistamentos na Alemanha, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Reino Unido. Ou seja, se incluir os Estados Unidos em 2024, a onda que tiveram também foi surpreendente. Os avistamentos, então, têm sido revisados no Congresso dos Estados Unidos, têm sido analisados até mesmo por outros países da OTAN, onde também houve reações a respeito. Eles, olhando do ponto de vista militar, geopolítico e todo esse lance, né? Mas aqui parece que, bem, pode haver outra coisa, né? Enquanto a Europa está revisando isso e começando a coletar dados semelhantes, a Irlanda, por sua posição geográfica, também pode estar dentro da rota-chave. Porque se olharmos para o leste, bem, a Irlanda está no meio. Na verdade, o surpreendente seria se isso não acontecesse. Como se diz? Que não houvesse avistamentos nessa região. Porque está bem perto da entrada para o que é o Mar do Norte que fica desse lado, né? Esta área foi onde ocorreram a maioria dos avistamentos, lembram? Entre o que é Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, tudo isso, aqui estão. Só a Alemanha teve 800 este ano, 800 avistamentos desses UAVs, drones. Como acabamos de dizer, né? Dinamarca, outros tantos. Suspensão de aeroportos. Vocês já sabem, Bélgica e região, incluindo Irlanda, estão muito próximas. Então, evidentemente, por causa da posição geográfica, então é lógico que pelo menos alguma coisa também acabe afetando eles. Bom, olha, sobre o tema da Irlanda, esse país entra na lista do que queremos fazer, pelo menos como uma votação. Não sei se fazemos isso aqui com a comunidade ou se fazemos nós mesmos, ok? Quais seriam as notas mais estranhas ou esquisitas de 2025? Porque realmente hoje foi um ano muito curioso, pelo menos é o que eu acho. E bom, vamos lá então. Vamos então para outros assuntos também interessantes. Outro possível conflito está sendo relatado novamente com os afegãos, que mostram um comportamento belicoso. Estariam entediados após 20 anos de guerra? Sim, né? Parece que depois eles se acostumam, né? Se acostumam com o conflito. Eles se acostumam com a emoção, e isso é real. Eu sempre comentei aqui que vários dos que estavam como guerrilheiros, né, agora estão lidando com burocracia e estão de saco cheio. Estão de saco cheio, os próprios afegãos. Bom, eles entrevistaram afegãos que estiveram lá lutando durante esses 20 anos e que agora se dedicam, por exemplo, à burocracia. Um deles lida com multas de trânsito. Imagine 20 anos escondidos nas montanhas, indo de um lado para o outro. E aí, de repente, todos os dias, das 8 da manhã até, 5 da tarde, ou seja lá, qual for o horário de expediente dos burocratas do Afeganistão,
de carimbar papel, igual as irmãs dos Simpsons, que cuidam das credenciais ou algo assim. É muito entediante para eles. E então, está se aproximando possivelmente não só um, mas vários conflitos estão chegando. Ou seja, por um lado, com o Paquistão, eles querem sair na porrada, um dia sim e outro também. Com o Irã, eles já tiraram água dos iranianos. O Irã já está ficando sem água, pois bloquearam a água dos iranianos. E isso, ou seja, querem arrumar confusão com o Irã, querem arrumar confusão com o Paquistão. Mas o Afeganistão tem outros vizinhos. Aqui em cima, o Tajiquistão já tem problemas também com os tajiques, ou não sei como chamamos os tajiquistaneses, Mas o ponto é que já há 5 pessoas que perderam a vida, ou seja, há 5 pessoas que foram baleadas por ataques lançados a partir do Afeganistão. Então, estão acusando eles, literalmente. Os militares afegãos estão entrando em Tacaistão e têm atirado, e há 5 pessoas que perderam a vida. Isso é um tema. A tensão e possível novo conflito se aproximando. A Ásia Central confirmou oficialmente pelo Tacaistão que 5 pessoas morreram e 5 ficaram feridas após ataques vindos do Afeganistão. Isso aconteceu na semana passada. Mas os incidentes, então, de repente, demoram para tomar forma e para aparecer na mídia, não é? Principalmente em lugares tão exóticos. Agora mesmo há ataques lançados do Afeganistão. Segundo o que relatam, foram em 2 ocasiões. Foram 2 tiroteios distintos, transfronteiriços, que então marcam uma escalada de segurança. Que já tem problemas, dizem há algum tempo, mas desta vez estão aumentando de intensidade, digamos. Estão escalando. Está sendo solicitada, então, uma reunião entre os 2 países para ver se podem, digamos, conversar. Mas de início já condenaram, segundo dizem. Condenamos fortemente as ações ilegais e provocativas dos cidadãos afegãos, afirma o comunicado presidencial do Tacaquistão, destacando a gravidade da situação e o compromisso, segundo eles, de reforçar a proteção da fronteira com o Tacaquistão. Então eles vão ser mais rigorosos na fronteira, certo? Dessas regiões que, talvez para nós, sejam muito distantes, muito exóticas, mas que já estão passando por situações complicadas, não é? Nessa fronteira? Vamos para outros temas e assuntos importantes. Bom, então a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço emitiu alertas por causa da tempestade geomagnética que aconteceu hoje de manhã. Mencionava-se uma X2 potente, a erupção solar. Um 9, mas diziam que era 2, mas é X. 2, né? 9. 9, ou seja, quase 2, faltou só um pouquinho. Mas, alguns relatavam 2, mas o dado oficial é 1,9. Sim, já vem arredondado. Ou seja, ocorreu em 1º de dezembro, mas só agora está chegando. Sim, claro. A tempestade geomagnética. Exato, bem, a tempestade geomagnética foi registrada no fim de semana pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, que é a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. E então, bem, isso foi observado em 30 de novembro, às 21h49 horário do leste dos Estados Unidos, quando foi detectada essa potente X1.9. E bem, a intensidade da explosão provocou interrupções momentâneas na comunicação de rádio na Austrália e em algumas áreas do Sudeste Asiático. E esse fenômeno foi classificado como uma erupção solar classe X, que é a mais intensa na escala usada para medir a atividade solar. Esta tempestade Sua origem é a mancha solar chamada região ativa, 4.299. Isso pode acontecer nas próximas horas. Talvez amanhã, com auroras boreais que, também podem ser vistas em pontos mais ao sul do que o normal. Não tão ao sul quanto da outra vez, quando até no México foram vistas. Mas um pouco mais ao norte. Mas ainda assim, digamos, mais ou menos na metade dos Estados Unidos, essas auroras boreais poderiam ser vistas, além dos possíveis problemas técnicos. Curiosamente, não sei se é por isso ou não, mas hoje o Open Inteligência Artificial ficou fora do ar por horas. E, outros serviços também apresentaram problemas, como o Fly Radar.
O Fly Radar também estava com problemas. Evite hospedá-los juntos, pois se vários caem ao mesmo tempo é porque estão no mesmo local. Ou tem uma tempestade, ou... Tem uma tempestade. Bem, a magnitude, segundo informa o Centro de Previsão de Ciência Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, é que este alerta vai até quinta-feira, 4 de dezembro, que está este alerta. E destacaram que a ejeção de massa coronal associada a essa erupção não deve atingir diretamente a Terra. O comportamento do plasma realmente gera efeitos na Terra que são controláveis em certos sistemas tecnológicos. Não, pois aí está. Ou seja, na tempestade solar ou a atividade solar. Desculpe, não cessou. Ou seja, falava-se da possível queda do máximo solar, mas ele ainda persiste. Então, o tema ainda está em pauta lá? Ainda não chegou a tempestade geomagnética, ou seja, está prevista só para o dia 4. O alerta vai de 1º a 5 de dezembro. Ok, então sim, pode ser. Pode vir, eu acho. As auroras boreais vão de Nova York a Idaho. Até Idaho. Ok, então é isso. Aos amigos também, aqueles atentos nessas regiões à noite, se quiserem ver auroras boreais, já sabem, né? Ei, você vai pedir patrimônio, o que é que você vai me pedir? Ai, Que bonito seria. a um lugar assim, muito. O que você vem fazer aqui com... Neve, né? Bom, mas se estiver nublado, não sei. Sim, que esteja aberto. Sim, que esteja aberto. Caso contrário, não neva e não há auroras boreais. Se você não guardar o anel para outra coisa, sim, estaria bem, não é? Estaria bem? Ficaria muito bonito. Bom, então, para mais ideias... Como você é boa para... Mais ideias, inscrevam-se. Depois dou outras ideias. Vamos para outros assuntos importantes. Bom, voltando ao assunto das trompianas, das ondas trompianas, existe um plano de contingência, supostamente para operar. No caso de que, suponhamos, vão atrás do Maduro e o Maduro cai, ou o Maduro diz, sabe de uma coisa? Já cansei dessa história. Pego minhas malas e vou embora, cheias de dinheiro, mas vou embora. E então ele vai, né? Se o Maduro sair, o que ocorre? Os Estados Unidos têm um plano de contingência? Perguntaram hoje, então, à Casa Branca e eles já deram uma resposta. Perguntaram para 2 pessoas na reunião do Trump e também para a porta-voz do Pentágono, que ela, por sinal, deu uma cutucada no Pete Hedges. Mas, enfim, vamos ver o que ela disse, sim. Ele... Secretário do Departamento de Guerra, que continuam chamando de defesa, mas é de guerra, revelou hoje que existe um plano de contingência, caso Nicolás Maduro da Venezuela fuja ou caia. Isso, obviamente, devido ao que ocorre. Por sua vez, a porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson, explicou em uma coletiva de imprensa que existe uma resposta planejada e pronta para agir caso Maduro abandone o país. Wilson afirmou que o Pentágono está inteiramente à disposição do presidente Donald Trump para executar qualquer ação que ele considerar necessária. E destacou que estão sempre prontos as Forças Armadas dos Estados Unidos para qualquer contingência. E bom, aí também é onde ela menciona que qualquer ataque que aconteça no Caribe, o presidente sabe exatamente o que ocorre. Vamos ver a reação dele, como comentam. Kingsley, se Nicolás Maduro deixar a Venezuela hoje, qual será o papel do Departamento de Guerra em uma Venezuela pós-Maduro? E descreva o processo que a administração usará para determinar se os atuais membros das Forças Armadas ou do governo venezuelano terão algum papel em uma Venezuela pós-Maduro. Obrigada pela pergunta. Então, o departamento tem um plano de contingência para tudo. Nós somos uma organização de planejamento. Já temos uma resposta pronta para qualquer situação no mundo. Então, estamos à disposição do presidente, nosso comandante em chefe, para fazer o que for necessário se formos chamados. Este departamento seguirá focado e se preparando. Parte do que diz é... O Pentágono afirma que o Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América tem um plano de contingência pronto caso Nicolás Maduro deixe o poder na Venezuela. De certa forma, Relatório de...
iraniana. Mas eles não aceitaram. Ele é muito louco, né? Tipo, ele era digno, mas é tão louco que não conseguiram aceitar. E bem, ela acabou ficando como jornalista. Madgas, você se lembra? Sim, claro, sim. Ele está muito doido. E bom, eles têm ele ali como uma pergunta Acomodada, ele que faz perguntas do jeito dele, ele... que faz perguntas do jeito dele. Só falta o lacinho pra ele. Ou ele... O tapa-olho? Ou o tapa-olho, ou algo assim, né? Tipo, sim, personagens assim, muito estranhos que também tem lá. Nas tardes, né? Porque essas não são de manhã, não são tipo tardes. Sim, essas são de manhã. Bom, O lance da coletiva matinal eu não copiei. Eu copiei dos Estados Unidos, certo? como assim dos Estados Unidos? Sim. Sempre aparece alguém do governo, não necessariamente o presidente. Não, mas que seja. O presidente. Bom, aqui também não saiu. Aqui aparecia, mas não é como se todos Os dias não aparecem todos os dias? Sim, não aparecem todos. os dias. Então, Bom, aí está a questão. Vamos então para os comentários. Vamos aos comentários. Como vocês estão? Muito obrigado a Rosima Beck por esse superchat de novo. Agradeço muito a você e a toda a comunidade que nos apoia. Muito obrigado por isso. Como vocês têm passado? Como vocês estão? O que contam de novo? Como começou esse mês de dezembro? Como está o cansaço de vocês? já é dia 2. Como vocês estão indo? E as dívidas? Ai, bom. Saudações para Miguel Alejandro, Marcela, Riquelme Paterita, Francisco Arce e o Papai de Nueva, que voltou ao início. Francisco cumprimenta Rublo MX. Moura diz, o Brasil agradece ao Trump. Ah, está em brasileiro. Brasileiro. Saudações ao Trump, mas não assim. Está em português? Em português. Bem, é que é português, é brasileiro. Portuleiro. Saudações, Pan. Desculpa, hoje tomei banho. Panterinho, saudações. Saudações, Dice. Sem beijo, sem like. Vamos ver, beijo. Beijo. Aí está, por favor. Um like e um compartilhamento. Ou vocês querem um beijo assim de cocô, com língua e tudo mais? O que vocês querem? Saudações a Francisco Corralan, que diz: cada vez que Trump só late é um ponto a favor de Maduro. As pessoas já estão cansadas de tanta conversa. Exatamente, quem diz? Quem está dizendo isso? Quem diz isso é Franco Corralan? Muito bem, Franco, é verdade. As pessoas estão exaustas disso. Não sei dessas narrativas de políticos e não acontece absolutamente nada. Aí está. As dívidas vão a todo vapor. Sim, né? Eu não sou muito fã dessa data, porque sempre digo que parece que as despesas se multiplicam. Só digo dezembro e aí o gelo já começa a tremer. Eu juro pra vocês. Você começa o 1º de dezembro, vai às compras e tudo aumenta de preço. Você pensa, mas por quê? Ou são as mesmas coisas, mas você está cobrando 1.000 pesos a mais? Tipo, o que está acontecendo aqui? Gente, falando de coisas de que... Tem que conversar com a gente De repente tem coisas boas. Tipo, há pouco, literalmente, antes de chegar aqui, passamos em um Soriana. E assim, na entrada, em uma ilha enorme, disseram... Já Pepe, já vem Pepe. Uma ilha enorme. E não é anúncio, Soriana. Mas então eles merecem esse comentário? Uma ilha enorme de abacates muito bonitos. Todos verdes, mas muito bonitos. No sentido de que, então, vão estar prontos em mais alguns dias. R$24 o quilo, uau. Me senti nos anos 90. Enchi 2 sacolas e perguntei, eles enchem mesmo as 2? Ainda assim, sai mais barato pra mim que 1 quilo. Normal. Já aconteceu várias vezes isso no Soriana, né? A gente já levou. Vez passada eu trouxe quase 3 quilos. Sim, trouxemos muitos. Demoraram uns 3, 4 dias e ainda ficaram bons. Intercalados. Foi intercalado, não tudo junto. Imagina a bagunça que seria, ui. Que delícia. Eu teria... Válido sim. Mas a verdade é que bem quer dizer muito bem. Quer dizer sim, tipo isso. Não sei se agora talvez a situação está meio difícil, as contas e tudo mais, porque sim, percebo que não sejam. Quer dizer, tinha muitas promoções ou coisas que eu sinto fora de hora, quer dizer, principalmente em comida, né? E eu vejo muitas vezes as cafeterias, eu meio que me baseio nisso porque eu gosto muito de café.
Eu me baseio muito nas cafeterias em geral, principalmente nessas aqui, tipo Tim Hortons. E esse Starbucks, olha, fala aí porque estão sempre lotados, né? E dessa vez, eu tenho a sensação de que vejo elas muito vazias. Eu sinto como se as pessoas estivessem, tipo, É um gasto que dá pra cortar, né? se segurando, né? Sabe de uma coisa? Tem outro café aqui. Ou eu faço, ou Eu... faço em casa, né? Quer dizer, ultimamente, olha, a gente tem feito muito isso. É que vai sair. Por exemplo, antes a gente sempre ia caminhar. E no final da caminhada tem várias cafeterias. Se não era o Tim Hortons, era uma cafeteria local. Agora levo meu café na caminhada. Quando ela termina, o café também acaba, desculpa, durante a caminhada. E aí você coloca na mochila e pronto, né? Mas aí você evita isso, porque não é só um café, é um servidor, né? Todo mundo quer, né? Você sente vontade, e as crianças também, daqui a pouco, todos. Tipo, são 200 pesos aí, 300 pesos. Sim, quase 300, quase. 300 pesos em qualquer coisa. E além disso, nessas caminhadas, costumam. Aqui pelo menos está cheio de patrocinadores. Então você vai andando, eles te dão água, te dão suco, te dão que me deem café Gatorade, te dão Powerade, te dão... Então, não é assim? Vocês dizem que nem precisa levar água, já que oferecem bebidas no caminho. Isso é bom? Quando tem esses eventos semanais. Mas enfim, o que mais? O que mais? Saudações para Uico, Facon e Ruiz. E saudações, excelente notícia. Saudações, Cone, muito obrigada. Saudações também para Luiz Alberto Castro. Como você está, Luiz Alberto? O que foi, Luiz Alberto? Roble também está aqui? E aí, Roble? Onde você esteve, Roble? Como você está? Tudo bem? Ele está por aí, mandou um abraço para Roberto Balesteros. Uma granada custa $5 em Denver, Colorado. A $5, 5 por 20, 2 por 100 pesos. 100 pesos. Aqui também, aqui é igual. Sim, agora está em promoção. Estava por 85, mas o quilo de uma romã está 100. Mas espera, é que as romãs pesam quase 1 quilo. Espera. Eu estava esperando literalmente uma granada. Ai, Não, cara, uma fruta, é isso que estão dizendo. No supermercado, pensei que estavam vendendo armas na rua e falei, o quê? Qual é essa? Não, não é isso. fruta, Pepe, concentre-se a... Fruta. Você vem da geopolítica e de repente fala de romãs. Você está falando do abacate e Você de quê? não sei o que. Esse é o assunto abacate. Aqui vendem romãs, E este aqui contam 47. Se não... acreditam em você. Estaria barata. A romã, Sim, pois é. Por isso ficou roxa para mim. Bom, romã de fruta. Aqui está igual. a... Romã também é que não sei por que a romã é tão cara. Sempre foi assim. Quer dizer, nunca... Não me lembro. Pelo menos na vida adulta. Quando chega a hora de pagar. Quer dizer, quando criança você não valoriza isso. Você só fala, quero essa fruta e pronto, te dão ou não. Mas você pede e não olha o preço. Expliquei ao meu filho mais novo o que é cesta básica e ele respondeu brincando, não sei e não me importo. Eu não estava incomodando nem correndo, mas ele fez umas 5 perguntas seguidas como o que é inflação, é bom ou ruim? Pois ele é assim. Então... Sabia? Mas aí, quando perguntei sobre a cesta básica, pensei, não, já não vai responder. E esse Léo, bom, pois não responde. Mas então, vou te dizer que você está aqui com uma dúvida e... Bom, não é assim, me diga, e aí eu explico o que é a cesta básica. Mas é como penha, sim. Porque, bem, isso sim são coisas que vocês têm que valorizar. Eu entendo que tem que valorizar, porque são coisas básicas que todo mundo dá como certas, né? Mas sim, também. Saudações a Roberto Vale Bueno, já o cumprimentamos. Agora Luiz Alberto Castro, Tapatia está presente e Panterita diz, já teve muitos likes. Obrigada, Panterita, certo? Saudações também para o pai de No, que diz frases para histeria. Ai, é que se mexeu, ele diz. Gritaram comigo daltônico e eu fiquei vermelha como um limão. Hoje eu tentei cozinhar com vinho, no 5º copo eu já nem sabia mais o que estava fazendo na cozinha. Você viu isso? Os vídeos? Adoro, mas faz tempo que não vejo mais vídeos de pessoas experimentando os óculos e agindo sozinhas. Sério? Sim. Sim, é real, só isso, porque se Ficam tão emocionados. ficam muito emocionados, pois é um grande impacto para o cérebro. O mesmo acontece com quem ouve, percebeu? Também se emociona. Também se emocionam, então nunca ouviram. Ou coloquei vermelho e coloquei... Vermelho, Coloquei vermelho, eu... coloquei vermelho e fiquei vermelha.
Vermelho, fiquei vermelho. Coloquei vermelho, coloquei. Coloquei vermelho e fiquei vermelha e fiquei vermelha. E fiquei vermelho. Fiquei vermelha e fiquei vermelha. E fiquei... recente. E frio, pensei. Eu te via acordado. Saudações, Desculpa. tá? Eu? Pareço uma criança pequena. Eu te digo, aqui em Monterrey, pelo menos aqui em Monterrey, com isso você já luta, quer dizer, se você ganha Com isso, você vai... a lutar, quer dizer, aqui em Monterrey Leste, e lá é mais caro, sim, lá é mais caro, então realmente é Eu vou para o cálculo porque é... complicado. Coloca 1.300, acho que deve dar uns 30 mil pesos. Ai, não. Oh, Quer dizer, com 30 mil pesos. Haverá regiões do México onde você vai conseguir completar tudo, mas haverá regiões do México onde também não vai dar. 24 mil. 24 mil como Está o dólar? Sim, 1.000. 300, sério, mas Em euros está mais alto, né? está mais alto? Está 20? Sim, baixo, até 21 está. Ah, Sim, e aí, por que não pagam em euros? Melhor? 25 mil? Sim. eu tenho uns 30 mil mais ou menos, mas enfim, por aí. Quer dizer, se... Não, não. Não seja nem a... Vale a pena estar casado. Ou seja, nem o aluguel. Ou seja, não estou dizendo para não pagar o aluguel. Quer dizer, você poderia pagar o aluguel e talvez mais algumas coisinhas. Mas sim, é complicado. Ela diz, eu aos 70 anos me sinto como uma menina. Ela diz, ela tem 70? Diz o pai de número frases para a histeria. Com 1 hora de exercício físico, você pode perder até 60 minutos. Isso é verdade, diz. A paciência é minha virtude, aqui a paciência é de merda de ordo. está muito bem. Isso está muito bem. Quem está em Forne? É como eu, bem paciente. Já voltei para Forne, já é oficial, já voltei, vou fazer o canal de Forne. Não, obviamente, mas se alguém estiver jogando Forne, me avisa, manda um e-mail e a gente joga junto. Esse aqui diz, eu não gasto nem 10 mil por mês. E isso indo muito. E isso porque vou muito ao VIPs e como fora. Diz, como você faz, Alex? Ué, Alex G é uma pessoa? Ah, beleza. E a Alex G? Agora? Deixa eu ver, você tá alugando? Não, aí você tá alugando, né? Você sabe que se alugar... Não, então... Aí você gasta bastante? Aí... Você... Vai, os serviços, sim. Quer dizer, além disso, bom, veja, digo, você é só um, mas se tivesse que bancar, tipo, uma família, aí sim, mas se for só um, talvez dê. Se você se vira com menos. Na Cidade do México é mais barato, né? A comida sim,
Depende do lugar, né? Mas depende de onde você mora também. Se você mora em Polanco, não. Saudações ao James que disse: saudações, papi, cheguei. Bem, no Peru, 5 ex-presidentes estão na cadeia. Dizem que não fazem nada contra quem mata e extorque. Faltam esses dois. Os dois que faltam. Sim, exatamente. Saudações. Ei, como está indo a questão de Honduras? Veja, parece que já tem um lá, parece... Que o outro está ganhando. O que o Trump não gosta, deixa eu ver como faz. Mas não o governista. Na reela. Narriela, diz Francisco, diz Spamed. Sorocoba diz que está falando em portuguinho, né? Saudações, muito boa noite, vão. Salvador na rala vai 40-16 a RAM e nas Riasfura 39, que é o que lhe... Vai Trump? É o que apoia o Trump. A governista, a Governista. Esse foi o... 19%. Sim. Ou seja, ali, como quem não quer nada, vão ajudando ela um pouquinho, digo eu. Como você tem estado? Saudações, Isabel, de Caracas, Venezuela, esperando que tirem esses criminosos que sequestram nosso belo país. Saudações para a Venezuela. Esperamos que em breve tudo esteja bem e próspero. Um grande abraço, diz. No Colorado, o aluguel está em cerca de $2.500, diz. Tudo subiu este ano, diz Roberto. Como vai, Roberto? Não, $2.500. Então aí já seriam bem uns 50 mil pesos, mais ou menos. Qual o tamanho da casa, Roberto? Volta cerca de 45 mil pesos. E eu não sei qual é o tamanho da casa. Sim, é uma casa grande, casa pequena, média. Pequena não, é só 2 quartos. Sim, Pepe ao vivo comenta. Acho que hoje todo mundo jantou palhaço, né? Ui, já entendi, beleza, estamos. 2.500. Estamos mais relaxados, porque este é o bom, pelo menos daqui até dezembro, né? Então vai ser assim. O que vamos fazer aqui? Festas de Natal, eu e você? Quer dizer, é que já nos convidam? Vamos fazer uma confraternização? Ele concordou. É a coisa mais estranha que já vi nisso de 2025, a intervenção de Trump, ele disse. E parece normal, ele disse. Vamos ver, ele disse. 67, ele disse. A intervenção de Trump em 2025 é a coisa mais estranha que já vi. Que pareça normal, disse 67. Olá, 67, como vai? Diz Luiz. Como você está, Luiz Alberto? Ele já falou. Breve resgate do número da paz, cortesia de Trump Produções. Luiz Alberto, como você está? Não, ele diz, não é um apartamento isso, por um apartamento de 2 quartos. Sim, está carinho, só isso. Sim, só isso. Janira Dugarte diz, parabéns pessoal, bênçãos. Venezuela prestes a ser livre, emocionante ao máximo. É quando você percebe a necessidade dos venezuelanos de que já saía. Porque em quê? Quem ficaria feliz com a intervenção de outro país? Não. Não é algo desejado, mas ao chegar a esse ponto... De que você já diz, já estou cansado disso e quero que isso mude. Sim, claro. Ou seja, No ao vivo da tarde, não lembro como se chama, dizia... Já tentamos, não dá, não deixam a gente, ou seja, nos prendem, fazem isso com a gente. Precisamos que alguém de fora venha. Saudações para Leonardo Pepe. Eu sei, eu já tentei avisar meus amigos para ouvirem o canal, mas quase ninguém gosta de ouvir notícias. Eles são tolos ou nós muito inteligentes? Mas tudo bem, a intenção é válida. Quer dizer, sim, exatamente. Eu entendo que, de repente, e depois a recomendação de... Talvez você tenha razão. Quer dizer, temos que pensar em quem. Quem pode gostar ou se interessar por essas notícias. Você está certo, não é? Não, então não nos recomendam. Só se conhecerem alguém que possa se interessar, aí nos recomendam. E se não, não tem problema, né? Dá uma força pra gente dando um like. Ou, sei lá, né? De verdade, né? É muito agradecido. Só de vocês estarem aqui, eu já fico muito grato, diz. Ou seja, olha aqui, mais ou menos. Eu acho que nos últimos 10 anos o aluguel subiu mais ou menos uns 100%. Pelo menos é a minha sensação. Não estou pesquisando isso agora, mas é o que a gente tem visto. Chegamos aqui há 10 anos, foi quando voltamos para Monterrey, certo? 10 anos. Voltamos, digo, mais, bom, desde que chegamos aqui. Obviamente você chega. Então, 11, 10 anos não mais. Mais. Bom, já não importa, faz uma década que voltamos. Ficamos 4 anos fora, né? Sim, ficamos 4 anos em Quintana Roo e depois voltamos. Então, quando voltamos, isso já nos impactou.
Os aluguéis já estavam mais altos assim que chegamos. E isso só naquela década. Agora, pelo menos, o aluguel aumentou no mínimo 100%. Ou seja, por exemplo, na região onde chegamos, pagamos acho que 7 mil pesos. Sim, 7 mil pesos de aluguel. Agora, esse lugar deve custar pelo menos uns 15 ou 20, ou seja, mais que o dobro. Procuramos nesse lugar porque gostamos da região e dos parques bonitos. E os aluguéis? Estavam assim, entre 15 e 20 mais ou menos, e 10 anos atrás estavam em 7. Então, evidentemente sim, tanto que até fizeram mudanças nas leis de Nuevo León. Porque também perceberam que muita gente está abusando disso, né? Diz, 26 anos sem progresso, nossos filhos merecem avançar. Diz, só quem mora aqui entende a frustração de ganhar 150 e ver a $700. Ou seja, imagina, Isabel, a quem enviamos um abraço. Que tudo dê certo em breve? Diz Mário. E imagino que o povo venezuelano está ameaçado por aqueles vizinhos que são satélites do governo Maduro. Suponho que sim. Suponho que não sei o quanto essa situação tão absurda funciona para eles, mas... Pois é, né? Quer dizer, você tem que se cuidar. Aí, né? Sim, Pepe perguntava se o cogumelo radioativo poderia ser usado como remédio, talvez para tratar câncer como uma quimioterapia. Ou seja, que eles diziam não, mas sim, ou seja, faziam no comentário ou no relatório. Diziam que estão investigando isso, justamente para isso, para questões de câncer, para questões médicas. Ou seja, eles estão investigando para questões médicas, para ver o que podem tirar dali. Saudações, Tapatia, como? Como você tem estado, diz? Mercedes Garcês. Pedro Bueno diz. Sim, na Cidade do México, comida e compras de mercado são bem mais baratas. Aqui você precisa buscar o óleo em um lugar e o tomate, papel higiênico em outro, buscar promoções e ir 2 vezes. Claro, sim, esse é o lance. É que me surpreende muito que você vai para a Cidade do México e sempre chega em um lugar, não é em todos os lugares, só nos que costuma ir, de que em qualquer restaurante os preços estão lá. Bem melhor do que aqui. Obrigado, não digo no geral, né? Essa tem sido, pelo menos essa é a minha experiência até agora. E olha, se vocês quiserem, quero recomendar algo. Se vocês entrarem no canal do Pepe Clips, certo? Ou seja, aqui está, se não... Não, aqui não estamos vendo. Ah, aqui estamos vendo, né? Não, também não. Onde está a imagem? Ah, aqui, olhem, certo? Ou seja, se vocês entrarem no canal, é que eu lembrei que está lá, olhem, prestem atenção. Vocês entram no Pepe Clips, certo? E depois vão para a área de vídeos. Incluam pelos mais antigos, ok? No Pepe Clips vão nos mais antigos. Lá diz isso, certo? Este canal começou para ser um canal de entrevistas, certo? Então aqui temos a... Era um café com Pepe, não é? Aham, se chamava Um Café com Pepe este canal de Pepe Clips. E a ideia era tomar um café com diferentes pessoas e entrevistá-las. E é uma ideia que eu gostaria de continuar fazendo depois lá nesse canal no Pepe Clips. Além disso, lá a gente faz reportagens e tudo mais. Mas ela, a quem eu mando, aliás, um grande abraço, ela é uma venezuelana que veio aqui para o México e assiste ao canal. Eu acho que ela ainda assiste, talvez não com tanta frequência, mas acredito que ela assiste sim. Então, nós conseguimos entrevistá-la quando ela chegou ao México. Olhem a data, ou seja, estamos falando que isso foi há 6 anos, certo? Há 6 anos ela veio para o México e aqui ela já se casou. Ela já tem, digamos, sua família aqui, né? Então, bem, foi com ela que inauguramos o canal. Aqui está a introdução que tínhamos naquela época, Um Café com Pepe. Essa é a introdução. Ela, na primeira entrevista, ela é Carla, é uma amiga que é contista e, bom, trabalha muito com a questão do conto e da educação para crianças. E nós a entrevistamos, a Carla Monsivais, e ela tem um projeto muito legal, né, de contos. Aliás, olhem, aqui está, por exemplo, ele é Sérgio Avilés, é um youtuber de 61 anos que entrevistamos, ele é de Saltillo. Ele já fez muitas coisas, escreveu um livro e está sempre ativo. É um senhor muito ativo, meu tio, a quem mandamos um abraço. Aliás, Baldomero Baldo, meu tio, ele é pintor. É um pintor que, olha, tem muitos reconhecimentos nacionais e internacionais. Quer dizer, vamos lá, ele é um profissional no que faz, né?
Comento isso primeiro por causa do tema da Venezuela. Gostaria que assistissem à entrevista. Dura 17 minutos. Obrigado, depois vocês me dão a opinião de vocês, mas é uma venezuelana que fala sobre o México, né? E ela fala, bom, sobre o que achou do México. Conta um pouco também como é a vida lá e tudo isso. Gostaria de continuar com essa sessão de entrevistas e tomar um café juntos depois. Se vocês moram em Monterrey e querem nos contar uma história, simplesmente uma experiência, uma situação e o que vocês fazem, etc., entrem em contato conosco. Meu e-mail está aí, eu convido vocês para um café e conversamos. Vocês me permitem entrevistá-los em um cafezinho, coloco o celular, coloco o microfone aqui e a gente conversa. E assim a gente faz a edição e depois coloca no canal. Então, eu adoraria conhecer a comunidade, né? Conhecer vocês, entrevistá-los e tudo mais. Confiram para ver se vocês gostam do formato, mas é um formato bem simples. O objetivo é ir às ruas, entrevistar e conversar com vocês, espero que gostem. E também, por causa do tema da Venezuela, por tudo o que significa, tudo o que está acontecendo nesse momento, não seria ótimo se ele estiver nos assistindo, que entre em contato para entrevistá-lo de novo? Um dia que ele estiver em Monterrey, porque ele não está aqui, mas se ele vier a Monterrey, nós o entrevistamos de novo para ver como foram esses 6 anos no México. Não? Já faz um tempo, né? Já faz tempo, né? Saudações para a Maga e Coluna. Estou viva. Obrigada pelo café, haha. Saudações, saudações. Como você tem estado? Muito bem, diz Leonardo Pepe. Já é uma piada. Eu estava pensando. Se eu for presidente da Argentina, vou mudar o nome do país e não quero que me cobrem dívidas antigas. Já sei, né? Está... Bom. Eu mudo o número, igual no Sims, aí ela fala para procurar a casa. Saudações. Eu acho que nos estados vizinhos da Cidade do México a comida ainda está mais barata. Sim. Totalmente. Como Tlaxcala? Tlaxcala, por exemplo. Sim, que existe sim. Ou seja, já foi comprovado que Tlaxcala existe. Mandamos um forte abraço. Aliás, para Vicente. Não, ele não está mais lá. Antes ele morava em Tlaxcala. Agora não, ele não está mais em Tlaxcala. Mas mandamos um abraço para Vicente. Para esse Mr. X, para a Estrelinha, para o próprio Ianco, né? Obviamente não para Shelly. Bem, para toda a comunidade rúpera, né? Muito obrigado por estar aqui. Diz. Tapati, há muita concorrência na Cidade do México, então é preciso ser mais barato. Claro, obrigado. E este? E muita gente, né? Também, então, acaba se dividindo um pouco, mas sim, tem muita. Eu dizia para eles que quando eu já fui com pouco dinheiro, pois ia morar lá por meses e tentar conseguir um projeto ou trabalho. Na área de cinema, que é onde eu estava. Só que depois apareceu outro em Monterrey e eu voltei, mas eu estava por lá, né? E com bem pouco eu me virava. Comida nunca faltava, sempre tinha bastante onde eu ia. Além disso, eu nem comia 3 vezes ao dia, era assim. Eu ia até a esquina e lá vendiam vitaminas e sanduíches, uma vitamina gigante e um sanduíche. Não lembro quanto custava naquela época, mas, por exemplo, uns 30 pesos, algo assim. Fiquei surpreso com o tamanho e pensava, o que vão cobrar aqui não era tudo. Ou seja, bem variado, gostoso, nutritivo, limpo, muito bom, é o que diz Nova. Nunca comia abacate e cream cheese, até experimentar o sushi este ano. E minha nossa, muito gostoso, assim Nova, assim muito gostoso. Saudações Nova, diz a Pepita, que é a Pepita de ouro oficial. Você não vê as caras? É uma realidade, não é? É terra da tortilha? Dizem por aí. Eu ainda não, só acredito vendo, né? Diz, Tapatia? Eu descobri que a O'Hara é muito mais barata em Guadalajara. É mais barata em Guadalajara? Sim, bom, na bodega O'Hara sempre foi a mais barata. Ok. Sim, teríamos que fazer um teste, porque nós dois. Tipo, ir a outro supermercado. E o problema é que não encontramos todas as coisas no supermercado, mas talvez tentar. Tipo, dizer, vamos ao Soriana, por exemplo, né? Fazer as compras. E o que faltar, a gente compra em outro lugar pra ver se fecha a conta, né? Porque, já tentamos uma vez no Walmart. E não funcionou. Saiu mais caro e ainda faltaram coisas. É verdade, eu lembrei, saiu mais caro sim. E parecia que a gente achava que ia sair mais barato do que na LGV, né? E saiu mais caro. E além disso, faltaram várias coisas que não tinham. Então a gente falou, como é possível? Em que ponto? Disparou, porque no começo, quando chegamos, dissemos, beleza, tá mais barato. E em um ponto saímos. Saiu por causa disso, mas tudo bem.
É que essa areia está muito... Tipo, vou falar de novo, parece até propaganda, mas é que essa areia é muito boa. Tipo, é bem sutil essa aí. Areia, sim. Específico. É que tem uns que são bons, outros que não, sim. É que depende da região, sim. Exato. Saudações a Marcela Riquelme diz: espero que Trump cumpra o prometido. Maduro e seus comparsas e famílias possam passar um final de ano e seus comparsas, assim como as famílias, possam passar um final de ano bonito. Vai ser ótimo. Com esperança, né? Ou seja, com esperança de que já está chegando. Quantos voltariam para o Natal? Para ver suas famílias? Um monte, sim. Saudações para Ivan Garcia. Ele diz: saudações de Coahuila. Saudações. Desde a primeira vez que ele nos viu, ele não parou de nos seguir. Isso. Saudações do seu amigo Ivan Garcia. Saudações, Ivan. Saudações, Ivan. De qual parte de Coahuila? Sejam vizinhos. Talvez sejamos parentes, né? Um abraço, disse ele. Chavo Roca Walmart. Sempre tudo sai mais caro. Olha só, Chavo Roca é que dá a sensação de que vai sair mais barato. Ele sempre tem 2 ou 3 promoções chamativas, mas ao somar tudo sai pior. Mas é isso que percebi. Na Cidade do México, né? O Walmart é mais barato que o Soriana e o La Comer. Ele responde: ok. Quer dizer, ele afirma que não vai ao Cronos. Aqui não temos lá comer, só Soriana. Ele insiste que não vai ao Cronos. Vocês já viram que vão fazer um remake de O Exorcista? E dizem que vai ser dirigido por um senhor de sobrenome Tarantino. Que loucura, ele diz. Não sei quem é, mas já ouvi esse sobrenome em outros lugares. Tarantino fez um curta para Fortnite. Quem joga Fortnite provavelmente já viu. Mas eu gostei que colocaram uma pequena animação de uma perseguição ali. Diz o Luislan: vocês sabem por que não há vírus da imunodeficiência humana na Cidade do México? Olha, tem vírus da imunodeficiência humana, nem sequer tem em todos os Estados Unidos. Só tem no Sul, no Texas, só isso. No Texas? Sim, bom, mas não, você não ia para o Texas? Sim, também é Texas. Sim. Ok, bom, é realmente muito pequeno. Mas aqui no norte, porque também tem em Coahuila, né? E tem em várias regiões do norte. Bom, já foi muito... Bem, até Querétaro. Até Querétaro chegam. Bom, que eu saiba, se houver até Querétaro, é o mais ao sul que chegaram, acho que é Querétaro. Se não me engano, sim. Eles entraram aqui em Monterrey há muitos anos, já faz uns 20 anos que... Muitos aqui já os conheciam, tanto em Monterrey quanto em Coahuila. Então era normal que você ia, atravessava, ia lá, porque algumas coisas valia mais a pena comprar lá. Eu lembro que comprávamos leite, iogurte e outros itens que valiam mais a pena. Então íamos lá, comprávamos e voltávamos. E aí você já conhece a marca? Ou seja, então elas começaram a chegar aqui. Eles trazem uma estratégia de atendimento ao cliente bem diferente. Então, a partir daí, percebemos como agora sim a Soriana e o Walmart começaram a se preocupar em tratar um pouco melhor o cliente. Sim. Ver como eram antes, nada. Nada a ver. Então, eles têm um serviço muito voltado para o cliente, basicamente. Esse é o foco que eles trazem. Então é isso. Então, essa parte deu certo para eles, né? Mas eu sinto que não trazem. Quer dizer, eles não são conhecidos. Não são conhecidos no centro, não são conhecidos no sul. Eu acho que é por isso que eles não se animam. Suponho eu. Sim. Saudações para CJ Mijares diz: o fato é que quando os Estados Unidos intervêm em um país, não é para ajudar, diz. Mijares, saudações, Mijares. Saudações, Mijares. Sempre existe esse medo. Você está totalmente certo, né? Ou seja, no que você diz agora, olha, você diz isso, não entra para ajudar. Então, o que houve com a Alemanha e com o Japão, não é? Quer dizer, outro dia divulgaram a lista de todos os países que prosperaram depois de, uma invasão, por assim dizer. Quer dizer, sempre contam as histórias ruins. Mas também existem histórias que deram certo ao longo da história. Temos que reconhecer. O Japão é um exemplo. É só ver como prosperou. Alguns dirão que foi a sociedade, mas aqui também. Quem fará o país avançar é a sociedade, não os Estados Unidos. Vocês acham que eles vão trazer tudo para vocês? Não, os Estados Unidos são só um impulso inicial, como um choque elétrico, não. Não esperem nada dos Estados Unidos ou de qualquer país. Vocês mesmos, os venezuelanos, sendo livres, espero eu, vão prosperar e vão prosperar muito bem. Não vão ter que tomar boas decisões também dentro da própria sociedade para que tudo se levante, para que tudo melhore. Mas não fiquem esperando nada de ninguém. Se essa situação acontecer, será um impulso para que surja uma Venezuela diferente. Ruku, aquele garoto aqui no Texas, foi à loja comprar comida. Sim, tive, sim. No Texas e assim.
E eu acho que aqui já se tornou a marca mais usada entre os amigos ou uma das mais usadas, né? Sim. Sim, é que a Chive, esse Você olha ali, está lotadíssimo. Esse é o atendimento. Como a luz parece, até a luz é diferente. Se você for a qualquer outro supermercado, Entendo por que que o Walmart ainda usa luz fria, né? Ou seja, branca ou azulada nos locais de consumo. Reparem nos restaurantes. Os que pensam na questão da luz têm uma luz levemente avermelhada, ou seja, quente, né? Aqui está tudo frio, é isso que você faz? Sim. Pode dar sensação de limpeza, mas e se estivesse realmente limpo? Mas se não está, dá a sensação de descuido, de que é industrial, de que não é assim. Não gosto da luz de lá, de verdade. diz não vai. A Chive tem produtos frescos, tomara que patrocinem. Também Cóstico, preço bom, atacado, Samsung trazendo novidades. E o Comero ou Chedraui Selecto? Mudou muito, ficou mais caro? A Soriana continua igual, diz não vai ser só um. Sim, interessante. Não é exatamente assim. Veja pelos pontos aqui. Chegou. Aqui não tinha comida, não tinha. Não. Mas chegou faz pouco tempo. O morango e o frescor, acho que ia comer, né? Acho que sim. Bem, chegou. Assim, super fresca. Chegou aqui fresco. E então... É como em shoppings, com menos mídia e sem gente fresca, sabe? Tipo, você vai ao cinema e tem alguém assim. Mas a apresentação está muito bonita. Só que os preços são mais tipo gourmet, eu diria, né? Como se tivesse... Coisas que acho engraçadas. Eles perceberam que aqui não consumimos como no começo. Por exemplo, tinha um tanque cheio de lagostas que após um mês desapareceu. Aqui não consumimos muito frutos do mar. Muitas comidas não são consumidas aqui. Por exemplo, ali no fresco, esse sim a gente já foi várias vezes. É o café. A gente se reúne. Esse aqui é meu irmão e minha cunhada, meus sobrinhos, meus filhos e eu assim. Vamos nos encontrar ali no fresco, no café, e a gente se vê no café. Até o fundo. E ali tem uma padaria muito boa, ou seja, muito E muito... diferente da padaria Regia. Então você vê uma padaria mais do centro. Então é bem diferente, é muito legal, o lugar é muito gostoso. O café tem um preço bom. Parece de novo, mas enfim, o preço. Eles têm xícaras lindas. E ao pedir um cappuccino, ainda ganhamos pão de brinde. Bom, pode ter certeza que você sai de lá bem cheio de tudo. E o lugar é bonito e não te... Ou seja, sai muito melhor do que num Starbucks. Ou num desses lugares, ou seja, o preço sai muito melhor. Não digo que está barato, mas o preço melhorou. E esse? Ficamos horas conversando, né? Um tempo, aí a gente coloca o papo em dia e depois cada um vai para sua casa. Mas a gente gostou dessa opção. Porque depois quando você vai comer, tipo, o plano já é diferente, sabe? É comer, é escolher. É que aqui todo esse assunto é mais demorado. Mais demorado e você não conversa tanto. Não, você não fala tanto. Melhor um café, aí você fala mais, diz Maximiliano Castilha. Se eu tivesse 3 desejos, o primeiro seria ótimo. Me casar com a princesa Leonor da Espanha. Ela é muito bonita, diz. O segundo, que o Império Espanhol retornasse. E o terceiro, que a pólvora dos orientais não funcione. Entendi. O terceiro... Entendi que a pólvora não faça faísca, que... Que não faça faísca. Sim, que não pesque. Sim, pesque. Olá, como vai? Muito bem, diz Hagan. Iogurte zero, pessoal, é bem mais barato. Patrícia diz que os Estados Unidos libertaram Paris e derrotaram Hitler. Como está, Patrícia? Como? Saudações? Sim, exato. Os Estados Unidos da América libertaram Paris e derrotaram Hitler. Sim, ele fala que em Monterrey não gostam de frutos do mar, tudo bem com o paladar dos nortistas. Não tem coisas... Que não são consumidas? Não. Sim, tem. Mas tem coisas que não são tão consumidas. Ou seja, por que tiraram as lagostas? Por quê? Não? Porque escapavam e iam ao cinema. Coisas que aqui não se consomem, por exemplo, né? O que são não... Coloque que é melhor. Ou seja, eu acho que a questão das lagostas é simplesmente porque as compram em outro lugar, mas não porque não as consomem. Eu... Nunca as vi em nenhum lugar. Não, sim. Em nenhum lugar eu as vi. Tem chivi? Alguns chivis têm, sim. Mas você não frequenta esses chivis. Não, frescos. Sim, vivos. Sim, vivos. Eles têm as coisas, você viu, não? Onde? Que estranho. É verdade que... Estranho. Mas tem coisas que aqui não se vendem por questões culturais, né? Não. Por tudo que são as tripas. Todas essas coisas de órgãos internos não são consumidas. Aqui em Monterrey não são consumidas.
Sim, são. Não, não se consomem. Vou explicar. Os primeiros que chegaram a Monterrey eram judeus e não consumiam. Isso. Zen, mas o que isso tem? Quer dizer, se... Consomem, mas a cultura ficou? Não, mas sim, são consumidos. Sim, bom, são consumidos agora, tem vários lugares, né? Mas não é como... Sim, não, tipo, não, dentro da comida tradicional, não. Não, não é assim. Aqui se consome muito escargot, por exemplo. Que mentirosos. Claro, é verdade. Imagina só, né, chegando. Então não, meu pai me disse que Monterrey escargot aqui. Não acreditem, não. Mas ele tem razão. Quando os de fresco chegaram, trouxeram várias coisas que foram tirando aos poucos. Ou seja, assim, não bem, não. Mas se consome muito fruto do mar. Só que é um fruto do mar diferente. Sim. Sim, lugares, sim, vários. Sim. Há vários lugares, sim. Há vários, sim, há vários. Bem. Bem, Não, vê por que não gosta? porque só tem na estrada e não aqui? Porque nossos régios delucidos acreditamos que a represa é uma praia, mas não é uma praia. É uma poça d'água. É uma praia. Tem surf? Sim, tem surf. Tem ondas? Sim. Sim, tem stand-up paddle, mas é uma poça d'água. Saudações para Nova Dice. Monterrey, já leu? Sim, cara, quer dizer não. E aqui a gente não conhece o Mondongo? A gente não... Calma. Vou tirar mais de você, porque você já está me preocupando. Onde está o Mondongo? Vou te levar no Supermercado? Eu jamais... Não. Super Tenta, querias? Ah, claro. Se você vai a uma taqueria. Alguém veio do centro do México? Não. Não são daqui. Diz. Nova, sugiro. Que vão ao Save. Ah, já conheço para comer frutos do mar. Tem algumas filiais em Monterrey. Em Querétaro é uma das melhores áreas. Sim, tem um pela estrada quase em frente antes do Esfera no segundo andar. É bonito, mas são frutos do mar. Ai. Ai, onde? Sim, esse está bem gostoso, vai estar bem gostoso. Quer dizer, talvez você coma um peixinho frito ou algo assim, você vai adorar. Quer dizer, sim, você vai gostar. É isso mesmo. Imagina, estávamos em Quintana Roo e não comíamos frutos do mar. E ele provou uns tacos de... Tacos? Sim, um taco de... Cação. Não. Eram tacos, eram empanadas, estavam super gostosos, muito... Sim, saborosos. Depois um amigo fez este para nós. Como ele se chamava? A comida se chama ceviche. Que você nunca provou? Esta amiga tem mãos mágicas. Ela tem a mão mágica. É verdade, ela cozinha muito bem também. E fez paella pra gente. Bom, não só pra gente, mas no geral, nas reuniões. Sempre fazia comidas muito gostosas. E isso também, a paella dela fica ótima. Mas o que eu quero dizer é que, com certeza, há muitos restaurantes com comidas deliciosas, mas você não dá chance, né? É que eu também, diz Marcela. Preciso saber que daqui do Chile é exportado couro de porco para o México. Para o torresmo, olha, são esses peritos que estão no pacote. Não, pelo torresmo. Quer dizer com as mesmas. Como chama? A botana? Não. Mas esse é de Monterrey. Não, aí está. Você acha? Mas Eu... acho que ela fala dos que vêm embalados para os feijões. Charros esse aqui. Tipo de cueritos. Acho que os outros precisam ser secos logo. Ah, ok. É que aqui tem um petisco que é muito usado. Bom, acho que em todo o México e... Nos Estados Unidos também, né? Se chama pork rings. Diz Martim. Hoje, só um canal falou sobre as perdas de 2 cidades. O moral está baixo, mas a luta continua viva. Ucrânia. Agora a Europa afirma não poder mais ajudar financeiramente. O que acham? Não ouvi isso dos europeus. O quê que... A Europa não vai poder apoiar economicamente a Ucrânia? Não. Não. Até agora não saiu. Não. Na verdade, ontem ele se encontrou com Macron e hoje ele se encontrou com o da Irlanda. Esse Zelensky. E assinaram um acordo de apoio, etc. Sim, saudações. Vamos embora já, né? Já são quase meio-dia. Já, isso. Saudações, Frâncio. Como você tem estado? Eu nunca comi mondongo na minha vida. Eu já comi mondongo.
Sim, acho que você iria gostar, porque você gosta de pozole no... Gosto de pozole, mas tem umas carnes meio gelatinosas, né? Igual ao pozole. O... Pozole não tem. Ah, bom, sim, não tem razão, não tem torresmo mole, vamos ser sinceros, este não, mas tem sabor. É um sabor parecido com o pozole. Quando eu era criança, eu não gostava nem um pouco, quer dizer, era a coisa mais nojenta. Mas agora que eu lembro do sabor, mesmo que eu não gostasse, tenho certeza de que gostaria no inverno, assim como agora. Sim, torresmo, sim. Os ring pork, sim, são muito gostosos. Sim, estão muito bons. Olha, os torresmos têm um estado assim, mas... Agora confiro mais as coisas por causa das calorias e me surpreendi, pois não tem tantas. Quer dizer, realmente sim, tem pouca, tipo, pra petiscar ou algo assim. Então, tá bem tranquilo, mas enfim, diz... Ceviche de banana da terra, né? Canhonesas eu ainda não experimentei. Margo, Uau01, como você está? Prazer em ver você. Albino Pérez, como você está? Saudações. Albino, muito bem, Albino. Até mais. Venezuela, um grande abraço. Ela faz isso e come de tudo, só não pergunto. Diz, é a coisa mais deliciosa do mundo, Astrid. Na verdade, sim, está... Gostoso. Pozole menudo A? Pozole no fim de semana, que tal? Combinado. Combinado? Esse comentário não pode. Você está perdendo o melhor do menudo? Quando criança eu só comia o caldo com tortilha e coca, mas agora também gosto da carne. Só o livro e a casa, só o livro e a casa. Sim. Está uma delícia, quer dizer, esse saborzinho do caldo, tipo, tem um certo toque, sabe? Está muito gostoso. O pozolé. O pozole, sim, o pozole. Saudações, eu, Rublos, Elisa Sofia Kranz, Cristi Kranz, saudações a todos. Vamos agora. Que façam bem. Até logo, tchau. Obrigado por assistir ao Pepe ao Vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado pela inscrição.